Vibe Mundial FM. 31710221, 31710221 e 3262-4490. 3262-4490 São os telefones da Rádio Vibe Mundial para você ouvinte interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 9h30. A Vibe Mundial apresenta Programa Lotus, Consciência e Criação, com a psicoterapeuta, especialista na psicologia do feminino e contoterapia, Denise Constantino. Bom dia. É muito bom estar aqui mais uma vez, falando com você no nosso encontro do Lotus Consciência e Criação, nas terças-feiras, às 9h30 da manhã. No nosso último encontro, nós falamos sobre as funções do feminino, né? Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Então a gente vai falar sobre a deusa interior. Bom, a gente já falou aqui que a grande deusa Gaia foi dividida em várias deusas e cada uma com a sua função específica, né? Vou lembrar isso para você. Então, a gente tem Deméter, né, que é a deusa mãe. A função dela é nutrir, cuidar, gerar vida. Ela é a deusa da agricultura, né? A gente tem Perséfone, que é filha da Deméter e que é aquela menina que vai amadurecer e se transformar em sacerdotisa. A gente tem Hera, que tem a função de esposa, companheira, né? Ela é a esposa de Zeus, que é o chefe do Olimpo, né? Então, ela é aquela mulher que está por trás do homem poderoso. Então, ela tem a função de poder também, né? E tem a função de compromisso. A gente tem Héstia, que é a deusa da lareira, a deusa do fogo sagrado. Então, ela tem a função de cuidar da família, de cuidar do lar, cuidar da casa, né, como um todo, né? A gente tem a Afrodite, que todo mundo conhece, né, que é a deusa que seduz, que encanta. Então, ela é a deusa do amor e da beleza. E ela é aquela que escolhe os seus parceiros afetivos. Ela não é escolhida, não, ela escolhe. A gente tem Palas Atena, que cuida da profissão e do empreendedorismo. Então, ela trabalha, ela ativa questões como cuidar das artes, como finanças. Ela é a guerreira, né? Só que ela é uma guerreira feminina. Então, ela é aquela guerreira que sabe fazer um esquema para que as pessoas se entendam, né? Então, tem diplomacia, estratégia. Ela não é a guerreira que ataca, é a guerreira que concilia, né? A gente tem Ártemis, que é a deusa da natureza. E ela tem como função cuidar das metas, do foco, né? Então, como ela é a caçadora, ela sabe atirar o arco e flecha dela, ajuda a buscar o que ela quer e chegar onde ela quer, tá? A gente tem também Selene, que é uma deusa muito antiga. É a deusa que cuida da intuição, né, e dos mistérios da noite. A gente tem Hécate, que é a deusa que ajuda a encontrar caminhos, e ela trabalha com a transformação e a magia. A gente tem Lilith, que é aquela que cuida da liberdade, né? É aquela que questiona as regras impostas pelo masculino. Tá. Então, a gente tem essas deusas que a gente vem falando nos nossos encontros anteriores, né? Então, eu queria falar com você hoje de uma coisa importante para o trabalho que a gente desenvolve aqui, né? Primeira coisa, a gente não pertence a nenhuma deusa. Aqui, para o nosso trabalho, não é assim que a gente pensa,
né? Então, não é como se elas fossem guias espirituais. Não é assim que funciona aqui para a gente, né? A gente trabalha com os arquétipos das deusas. O que é isso, né? Arquétipos são energias inconscientes. Então, elas estão lá no inconsciente coletivo, né? Aí a gente tem uma sintonia com aquela energia, a gente traz essa energia para o nosso inconsciente pessoal e isso começa a fazer parte da nossa vida. A gente começa a olhar a vida dessa maneira, né? Com essas condições, com essas qualidades e virtudes, tá? Bom, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, lá no inconsciente coletivo, eu escolho ou tenho uma sintonia com Palas Athena, né? Então, se eu tenho sintonia com Palas Athena, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa energia para o meu inconsciente pessoal e aí eu vou criar dentro de mim uma tendência a agir de acordo com as funções dessa deusa, né? Então, de acordo com o mito e com o arquétipo dessa deusa. Então, por exemplo, a gente vai ter facilidade para lidar com questões racionais. Então, tem um pensamento muito forte, né? Ela sabe pensar, ela é dinâmica no pensamento, ela é criativa. É criativa não só nos pensamentos, mas também nas produções artísticas, né? Porque ela é uma deusa artesã, né? E ela raciocina super rápido, né? E ela tem facilidade para também conciliar situações. Então, se tem aquela que a gente falou agora há pouco, então a gente tem um conflito qualquer, Palas Athena tem facilidade de dar um jeitinho, conversar, ouvir as posições diferentes, né? Ela tem facilidade também de se relacionar com o masculino, né? Nesse mundo masculino. E aí ela consegue trocar informação, trocar ideia. Ela fica confortável nesse mundo, né? Ok. Agora faz de conta que eu tenho uma pessoa que tem facilidade de se conectar com Ártemis. Ártemis é a deusa da natureza. Então, ela vai trazer desse arquétipo a facilidade de gostar da natureza, de gostar de aventura, né? Ela tem facilidade em escolher metas, cuidar dessas metas, buscar o que ela quer, né? E gosta de ter amigos por perto, tá? Bom, então a gente está falando o quê, né? Que no nosso trabalho a gente não pertence, nós nem somos essa deusa e nem pertencemos a essas deusas, né? A gente sintoniza a energia. Percebe a diferença? Dá para entender isso? Bom, então no inconsciente coletivo existem muitos arquétipos. As deusas são alguns deles que a gente pode escolher trazer para a nossa vida, né? Então a gente sente a conexão com certas energias, conecta com elas e aí essas energias começam a fazer parte da nossa vida, tá? É assim que funciona. Ok. Tudo bem até aqui? Se tiver dúvida, manda uma perguntinha aí para mim, tá bom? Outra coisa importante, esses arquétipos podem ser fortes ou frágeis para nós. Os arquétipos são eles, né? Eles não têm fragilidade, nada disso. Mas para a gente, eles podem ser mais fortes ou mais frágeis para a nossa forma de vivenciar aquela energia, tá? Então, por exemplo, se eu tenho a sintonia lá com a Palas Athena, e se para mim vivenciar essas vibrações fica difícil, não tenho facilidade, então essa deusa para mim é frágil. Mas se eu tenho facilidade de usar essas funções de Palas, então essa deusa para mim é forte, tá? Foi disso que a gente falou um pouquinho nosso último encontro, né? Nosso último bate-papo aqui. Bom, então revendo, para a gente organizar o pensamento. As deusas são arquétipos, elas podem ter fragilidade ou força para nós e a gente sintoniza essas energias, ok? Tá. Mas tem um detalhe super importante, que é o seguinte:
a gente sintoniza mais de uma deusa. Sabe? Como se fosse assim, ó. As pessoas falam assim, eu sou de Héstia, eu sou de Palas. A gente não é de ninguém, né? A gente sintoniza o arquétipo. E você já imaginou, assim, ó, se a gente pensar na astrologia, né? Se você tem um mapa, você vai falar assim, eu sou de Áries, né? Então, ok. Então, você tem a energia de Áries, porque o seu Sol está nessa posição, né? Você faz a sintonia dessa energia ariana, tá? Mas é só isso? Não. Você tem Lua, tem ascendente, tem posição de planetas, tem a conversa desses planetas entre si, né? Isso vai dando um toque muito especial, muito único para essa sua forma de funcionar, né? Então, se eu disser, eu sou ariana e pronto, acabou-se, então todos os arianos, todas as pessoas que nasceram com o Sol em Áries estariam vibrando seriam funcionando na mesma forma, né? Mas não, tem arianos que têm um toque mais libriano, mais sagitariano, não é assim? A mesma coisa com as deusas. Então, a gente tem um composê, nós vamos falar disso agora, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que, para ela, ter filhos é muito importante. Então, Deméter é uma deusa que é forte para ela, né? Mas ela também gosta da natureza, ela também é aventureira, né? Ou seja, Ártemis também é forte para ela. Mas ela não gosta muito de meditar, não é muito a dela, né? Não gosta muito de ficar sozinha. Então, Héstia, que teria a ver com essas funções, é frágil para ela. Ela não se sente bem com essa energia, tá? Então, ou seja, a gente está falando aqui de um pacote de arquétipos que estão atuando nessa pessoa, né? Ou seja, Deméter, Ártemis e Héstia atuam na pessoa e tem um movimento aí dentro, né? Um outro exemplo. A pessoa para ela, o casamento é super importante. Então, ela era forte, né? Mas ela não quer ter filhos. Então, Deméter, que seria a deusa responsável por esse interesse, esse carinho por ter filhos, é frágil para ela, porque isso para ela não é fácil, né? Então, o pacotinho dessa pessoa era Deméter. Ou seja, ninguém tem só uma deusa atuando. Dá para entender isso? Ok? Ok, então a gente tem um pacote, a gente tem um composê de deusas ou padrões femininos atuando dentro da gente. E isso é a nossa deusa interior. Tá? Então, eu sou isso. Não. A gente tem um pacote que vibra num entrelaçamento. Eu achei uma frase muito linda para trazer aqui para vocês. Ó. A deusa interior é o resultado desse conjunto de energias que se apresentam e se entrelaçam na dança do feminino sagrado. E isso forma o nosso mito pessoal, a nossa história, o nosso jeito de ser e funcionar. Tá? Então, imagina assim, um composê de pedacinhos de tecidos que a gente junta e cria uma manta. Tá? É assim que funciona. Ok? Tá. Cada deusa, então, a gente falou que tem fragilidades e força para nós, né? Então, é importante a gente entender por que se faz... importante mesmo, né? Assim, porque dessa importância da gente cuidar de todas as deusas, que foi o que a gente falou na sessão passada, no nosso encontro da semana passada, né? Não adianta eu cuidar só de Deméter dentro de mim, porque eu também posso ter no meu pacote Hera. Então,
Se eu cuido só da Deméter, a Hera pode ficar meio... Bom, e o que eu faço? Se ela não está forte para mim, fica tudo meio bagunçado, confuso, né? A energia fica dispersa, entende? Por isso que a gente precisa cuidar do pacote das deusas, né? A gente precisa lidar com elas, todas elas, saber como essa sintonia funciona. E aí, olha que coisa linda, né? Que riqueza que a gente tem desses composês dentro da gente, né? Na nossa meditação hoje, a gente vai retomar o que a gente fez no encontro passado. Lembra, a gente falou das deusas que vivem hoje, que são fortes para você, e aquelas que você sente que estão faltando, que você gostaria de trazer para a sua vida hoje, né? Lembra, a gente fez isso e a gente anotou. Você anotou? Então, eis uma nova oportunidade para fazer isso. Bom, mas antes disso, eu vou te contar uma história. Numa cidadezinha, havia um grande sábio. E toda a população recorria a ele em busca de ensinamentos e orientação para a vida. Havia também um menino que não aceitava a autoridade do sábio e vivia articulando uma forma de desmoralizá-lo perante a opinião pública, né? Então ele pensou muito e encontrou um jeito que seria assim. Ele ia ficar segurando um pássaro na sua mão, atrás das costas, né? E aí ele perguntaria para o sábio se o pássaro estava morto ou vivo. Se o sábio dissesse que ele estaria morto, o menino soltaria o pássaro. Mas se o sábio dissesse que ele estaria vivo, ele mataria a ave, né? E assim o sábio nunca acertaria, né? Assim ele fez. Chegou perto do sábio e perguntou: "O senhor que sabe tudo, responda. Este pássaro que está nas minhas mãos está vivo ou está morto?" O sábio achou estranho, né? Mas ele olhou sereno, olhou fixamente nos olhos do menino e respondeu: "Meu filho, o destino do pássaro está em suas mãos." Não é? Assim também na nossa vida, né? A nossa vida está em nossas mãos. E o cuidado com as nossas deusas, né? Com os arquétipos, com essas energias que a gente acessa do feminino, também está em nossas mãos. A gente precisa cuidar disso, né? Conhecer cada uma delas e cuidar delas, né? Então, faça o melhor que você pode nesse cuidado com as suas funções femininas e os seus arquétipos. Eu vou deixar agora um convite para você. Dia 19 de julho vai ter um evento muito lindo, que vai ser o Bazar das Bruxas, edição Deusas. Olha que coisa maravilhosa, né? Está sendo organizado pelo Vitor Valentim, né, do Bosque dos Gnomos, um grande amigo. Eu deixei já um postzinho lá no nosso WhatsApp para você poder ter as referências, consultar com mais tranquilidade, né? Mas, de qualquer maneira, você pode, então, achar também no meu Instagram. Tá lá também. @Lotus, com TH, Consciência e Criacão. Né? Então, Lotus, Consciência e Criação, tudo junto, Lotus com TH. Tá bom? Então, as bonecas vão estar lá, as bonecas encantadas, vão estar lá nesse evento, né? E elas vão estar, essa boneca que eu tenho trazido para você, que tem a ver com o feminino, ó. Eu vou acender aqui a luzinha dela, ó. Entendeu? Aqui, ó. Ela acende coração, né? Porque ela é uma deusa do feminino, que trabalha amorosidade. Aqui, ó, coraçãozinho. Ela traz um cristal na sacolinha. Ela é recheada de ervas, então ela traz energia de vida, né? Ela não tem boca, né? E não é porque faltou fazer, não. É porque ela não precisa falar, porque ela entende com o coração. Ela se comunica com o coração. Então, menos palavras e mais sentimentos. Tá faltando, né, no nosso mundo hoje, né? Mais sentimentos, né? Bom,
traz a luz no coração, né? Ah, e ela traz também, ó, uma cadernetinha. Olha que linda. Dá para ver? A cadernetinha, onde você vai anotar seus sonhos e projetos do coração. Olha que coisa legal, né? Então, isso faz parte do feminino, dessa energia do feminino, né? Então, quando vai ser? 19 de julho, domingo, das 10 às 20 horas. Lá no Ipiranga, no Clube Ipiranga, que fica na Rua do Manifesto, 475, aqui em São Paulo, né? Eu vou esperar você lá. Aí a gente vai se encontrar pessoalmente, né? Bom, lá também a gente vai fazer a constelação do feminino na água. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um recipiente com um fiozinho de água. Vai ficar, é como se fosse um espelho de água, né? Aí a gente vai colocar uma peça para representar você, né? Aí a gente vai, ó, tirar uma carta aqui das deusas, né? Você vai tirar a sua carta. Nossa, Palas Atena. Hoje é o dia dela. Tá saindo em tudo aqui. Então, a gente vai tirar uma carta. E aí, é esta deusa que vai falar com você lá na constelação, tá? Aí, a gente pega uma pecinha que represente Palas, coloca lá nesse campo que foi criado lá na água. E aí, a gente vai ver como é o movimento. O que acontece, né? Para a gente poder entender como é que o feminino, nesse seu momento, está atuando. Então, como é que se lida com Palas? Como é que Palas chega perto de você ou não, se afasta? E a gente vai ver esse movimento. É muito legal, dá para entender umas coisas muito importantes sobre a sua forma de funcionar nesse momento em relação ao feminino, tá bom? E aí você pode fazer isso no Lotus. Você pode fazer isso no Lotus ou você pode fazer lá com a gente no bazar, tá? Vamos fazer então a nossa meditação, né? Vamos lá? Nós vamos entrar em contato com a sua deusa interior. Coloca seu corpo numa posição confortável, de preferência sentada, coluna ereta, apoia os pés no chão, fecha os olhos. E leve atenção à sua respiração. Respirando o ar entra, expirando o ar sai. Expire lentamente, calmamente. Tome uma inspiração mais profunda e expirando, deixe que o seu corpo se solte ainda mais. Visualize uma bolha de azul profundo ao seu redor, como uma redoma que torne você invisível e impenetrável a tudo que for discordante da luz e do amor. Você invoca as bênçãos e a proteção da grande deusa. Poderosa deusa, eu peço sua proteção nos reinos interiores que agora percorro. Inspire. E expirando, imagine o seu corpo recebendo a energia da respiração. Inspire profundamente, abrindo caminho para o contato com a energia do feminino sagrado no seu coração. Imagine sua alma agora se abrindo para a deusa interior dentro de você. Então, traga à sua mente as informações que você adotou. Aquelas que você escolheu e repetiu hoje, né? Quais as funções do feminino que você está vivendo e sente forte dentro de você, que você vive hoje? E quais as funções que você sente que estão faltando e que seriam importantes para você viver hoje? Imagine essas energias agora se fortalecendo, se ajustando. Imagine esse composê de energia atuando em seu interior. Imagine a energia da deusa interior atuando dentro de você. Então, imagine uma luz rosa envolvendo seu coração, fortalecendo você e as pessoas e pets que vivem com você. Envolvendo também o local onde você trabalha, as pessoas com quem trabalha. E vamos expandir ainda mais essa luz rosa para que envolva em amor os locais do planeta onde o amor precisa atuar.
E finalmente envolvemos na luz rosa todo o planeta. E com isso nos conectamos à grande deusa Gaia, em gratidão profunda por nos receber e acolher em seus braços. Agradecemos ao universo e a sua luz e poder. E aí imaginamos Gaia e o universo envolvidos numa linda esfera de luz rosa, fortalecendo a integração do masculino e do feminino, em Gaia, por Gaia e em nossos corações. Quando nos conectamos com o sagrado, tudo à nossa volta fica consagrado. Voltando lentamente, tome uma inspiração profunda, expirando, abra os olhos, movimentando os pés, as mãos, movimentando o seu corpo, espreguice lentamente, em paz. Se você quer saber mais informações sobre todo esse trabalho que a gente está fazendo e falando, esses ajustes do feminino e da deusa interior, entre em contato com a gente. Eu vou deixar o contato 11 São Paulo 91319-5412. 91319-5412. E eu vou deixar aqui um pensamento para a sua semana. Dentro de cada mulher existe uma vida secreta, poderosa e instintiva. É o momento de liberá-la. É tempo de honrar nossa intuição, celebrar nossas histórias, abraçar nossas imperfeições como parte essencial de quem somos. Cuida de você. Eu deixo com você o meu carinho, a gratidão por você ter estado aqui mais uma vez comigo, com o Lotus Consciência e Criação e a deusa interior, nesse nosso encontro das terças-feiras, às 9h30. Até o próximo encontro. A Vibe Mundial apresentou Programa